ensinar a você 3 estratégias para dar mais credibilidade ao seu discurso, que vai ajudar você tanto em apresentações de trabalho, ou em palestras, ou em debates. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque na última dica eu vou falar para você como funcionam os mecanismos do medo e algumas estratégias para diminuir o nervosismo na hora de falar em público. Antes de passar essas dicas a você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a curtida, porque isso ajuda bastante o canal. E se você está vendo esse vídeo no Instagram, não se esqueça de compartilhar nos seus stories, deixar a sua curtida, um comentário, porque isso também me ajuda bastante. Então vamos à primeira dica, e a primeira dica não poderia ser mais simples do que trabalhar com a naturalidade. Isso mesmo. Se você quer melhorar a sua credibilidade durante uma apresentação, seja você mesmo. Se você for falar fingindo ser outra pessoa, ou mudando o seu estilo, ou qualquer coisa do tipo, as pessoas vão desconfiar de quais são as suas reais intenções com aquela palestra. Porque agir de forma artificial faz com que as pessoas achem que você está lá para enganar elas, ou até mesmo não estando com esse objetivo, mas elas não têm um real motivo para confiar no que você diz. Quando você finge ser outra pessoa, você não passa a mensagem de ser uma pessoa confiável. E isso afeta diretamente a forma como as pessoas vão receber as coisas que você está falando. Então, claro, em muitas situações vai ser necessário falar com mais cordialidade, educação, mas o ponto é o seguinte: na maior parte dos casos, você não precisa alterar a forma do seu discurso. Basta simplesmente imaginar que está fazendo uma apresentação para uma roda de amigos, ou para um grupo de pessoas conhecidas. E além de passar mais naturalidade, vai deixar você mais tranquilo na hora da palestra. A segunda dica é: tenha e demonstre domínio sobre o tema. Então, na primeira parte, que é ter o domínio sobre o tema, é fundamental para que vocês passem essa credibilidade, que vocês saibam do que estão falando. Não basta ler um conteúdo 1, 2 dias antes e achar que vai estar pronto para dar uma palestra sobre aquele tema. Não, é muito importante se aprofundar no conhecimento, saber mais do que for necessário para fazer a apresentação, porque isso vai deixar você muito mais seguro na hora de falar. Uma pessoa que não domina o tema não demonstra segurança ou certeza sobre aquilo que está falando. Então nós podemos nos deparar com situações assim. Pessoal, vocês precisam passar naturalidade, né, no discurso. Tipo assim, o que era mesmo? Vocês têm que agir com naturalidade, porque senão as pessoas, elas começam a desconfiar dos propósitos de vocês e isso não é bom, né? Entenda, quando você não domina o tema, isso transparece no discurso e as pessoas percebem que você não tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, o primeiro passo para ter credibilidade no discurso é saber sobre aquilo que está falando. Mas, além disso, não basta simplesmente saber daquilo. As pessoas precisam ter conhecimento disso. E normalmente existem 3 formas muito boas para que você consiga mostrar que é uma pessoa credenciada para falar sobre aquilo, que tem domínio sobre o tema. O primeiro método é o currículo. Normalmente, em alguma apresentação, palestra, trabalho, alguma pessoa fala o currículo dos apresentantes. E nesse currículo, que normalmente você vai mandar para essa pessoa, vai constar as informações necessárias que comprovem que você tem algum domínio sobre aquele assunto. A segunda forma é contar uma história pessoal que insira você num cenário de domínio do tema. Por exemplo, eu estou falando para você sobre oratória. Eu poderia iniciar uma palestra sobre o tema falando sobre uma palestra que eu ministrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para mais de 100 alunos do ensino médio, e nessa história eu vou estar falando de uma credencial, alguma experiência da minha vida que me deixe na qualidade de apresentador que domina esse tema. E a última forma, a terceira forma de fazer isso é ir temperando no discurso. Então, sempre que tiver uma oportunidade que você possa contar alguma experiência, ou contar que você fez algum curso, ou que ministrou algum curso, você pode falar isso durante a palestra. O que é importante nessas 3 estratégias é que não deve ser o foco da sua apresentação. Ninguém vai a uma palestra para saber mais sobre a vida do palestrante, a menos que seja, claro, uma palestra de uma pessoa importante que esteja lá para falar sobre a sua própria vida. Então, quando você for aplicar qualquer um desses 3 métodos, faça de forma sutil.
Do contrário, as pessoas vão achar que você foi apresentar a palestra simplesmente para se gabar e ganhar biscoito. Na verdade, bolacha, não é biscoito. E a terceira e última dica é: compreenda os mecanismos por trás do medo e tenha confiança no discurso. É muito importante para qualquer palestrante, seja um palestrante iniciante ou veterano, que tenha confiança e que consiga transmitir essa confiança. E por que é importante transmitir essa confiança no discurso? Porque se o palestrante não acredita nas coisas que está falando, por que a audiência deveria acreditar nele? E não estou falando apenas de acreditar psicologicamente, de fato acreditar naquilo, mas de transmitir essa imagem, transmitir essa confiança. Então, por meio da postura corporal, contato visual, gesticulação, tonalidade de voz, diversos mecanismos da oratória que eu vou trabalhar em vídeos próximos. Mas agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho confiança, eu chego no discurso, eu começo a ficar nervoso, e aí eu começo a tremer, e dá o branco, eu vou gaguejar, e eu vou sair correndo. Primeiramente, você deve entender como que funciona o medo. O medo é um mecanismo evolutivo do ser humano que orienta o corpo para bater ou correr. Essencialmente é uma descarga de adrenalina que deixa a nossa musculatura mais rígida, nossa circulação sanguínea fica melhor e o nosso coração bate mais rápido. Porque ou nós temos que enfrentar um tigre, um leão, um gorila, um jacaré, e a gente tem que ir pra cima de um bicho muito mais forte do que nós, e obviamente nós precisamos ter uma melhora na nossa capacidade física para conseguir enfrentar eles, ou nós temos outra saída, nós saímos correndo. E pernas para que te quer, o diabo que te carregue, o que for mais rápido ganha. Então a pessoa precisava correr desses animais ou de outros perigos da natureza, como avalanches, enchentes e coisas do tipo. Então o medo é uma coisa boa, porque quando nós estamos numa situação de risco, uma situação inesperada, nós temos capacidades físicas de enfrentar esse problema. Qual é o porém nisso? Quando nós estamos numa apresentação, o nosso corpo entende que estamos numa situação de risco, libera essa descarga de adrenalina, mas qual o problema? Se nós sairmos correndo, a palestra vai ser um fracasso, e se nós batermos nas pessoas, nós vamos presos. Então nenhuma das saídas é uma boa ideia. E como o nosso corpo não sabe, nem se corre, nem se fica, nem se bate em alguém, ele dá a famosa tela azul. E a pessoa esquece de todo o discurso, começa a dar branco, gaguejar, e aí é uma bola de neve. Mas por que as pessoas elas sentem esse medo? Primeiramente, falta de conhecimento no assunto. Um dos principais motivos para as pessoas ficarem nervosas na hora de falar e inseguras sobre aquilo que elas estão falando é porque elas não têm um conhecimento completamente fundamentado sobre aquilo que elas estão palestrando. Então, sempre que você tiver alguma dúvida antes da palestra, provavelmente essa dúvida vai ser projetada no seu discurso, na sua gesticulação, sua postura corporal e etc. Mas é muito fácil resolver esse problema. Basta se aprofundar mais no assunto. Lembra da segunda dica? De estudar mais do que o necessário para aquela palestra? Isso também dá mais segurança para o palestrante na hora de falar, para não sentir dúvidas e, por consequência, não sentir tanto medo de falar em público. O segundo motivo pelo qual as pessoas têm medo de falar em público é a falta de prática. Em qualquer situação nova, qualquer situação inesperada com a qual nós não estamos acostumados, o nosso corpo, por proteção, libera essa adrenalina toda. Mas com o tempo, quando o corpo se acostuma com essa situação e sabe que não é uma questão de vida ou morte, essa descarga de adrenalina fica mais baixa, a pessoa fica mais tranquila e por ter mais prática, ela sabe como lidar com essas descargas hormonais. Mas se você não tem a oportunidade de falar em público, não é convidado para palestras ou coisa do tipo, você pode treinar ainda o public speaking, a oratória. E como é que você pode fazer isso? Em qualquer situação que seja possível falar em público, fale. Então, é um jantar de família? Proponha um brinde. Tá no karaokê com os amigos? Cante a música mais engraçada e comprida que tiver à disposição. Está tendo uma discussão na roda de amigos sobre política, futebol, economia, o que quer que seja. Se levante e faça a sua colocação. Não fique com vergonha de falar. Ou melhor, até você vai ficar com vergonha, mas enfrente a vergonha. Aguenta na raça aquilo, porque eventualmente vai ficar muito fácil de falar em público. Então, em qualquer cenário, quanto mais você falar em público, mais tranquilo você vai estar e mais domínio sobre o corpo e o discurso você vai ter na hora da palestra. O terceiro e último motivo pelo qual você tem medo de falar em público
é a falta de autoconhecimento. Então, normalmente, nós damos muito mais peso para as críticas negativas do que para as críticas construtivas. Isso é muito problemático porque isso afeta diretamente a nossa autoimagem e a nossa autoconfiança. Se você se preocupa muito com as críticas negativas, não estou dizendo que você não deve fazer autocrítica, mas que elas não devem ser a única forma de formar a sua personalidade ou a sua imagem como orador. Pense nas coisas positivas, nos elogios que as pessoas falaram. Você deve ter um bom contato visual, ou você deve ter uma boa dicção. Todo mundo tem um ponto positivo. Ninguém é um péssimo orador. Todo mundo tem pelo menos uma coisa que seja positiva no discurso. Então, se agarre nesse ponto positivo e utilize ele como uma alavanca para construir uma autoimagem melhor. Em resumo, se você tem medo de falar em público porque não sabe muito sobre o assunto, basta estudar mais. Se você tem medo de falar em público porque tem falta de prática, pratique mais. E se você tem medo de falar em público por causa da sua autoimagem e você se julga demais pelos pontos negativos, comece a trabalhar melhor com seus pontos fortes e valorizar o que as pessoas elogiam. E essas foram as 3 dicas básicas de como dar mais credibilidade para suas apresentações, palestras, debates ou qualquer situação em que você tem que falar para um grande público. Então essas foram as 3 dicas para dar mais credibilidade no seu discurso, palestra, apresentação de trabalho ou qualquer situação que você precise falar para um público. Utilize essas estratégias que com certeza as pessoas vão dar mais credibilidade para aquilo que você fala. E se você quer saber mais sobre oratória, public speaking ou técnicas de discurso, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e de seguir o meu Instagram, porque eu vou postar continuamente vídeos sobre o tema. Então aplique as dicas que eu te passei hoje e até o próximo vídeo.